Olá, Taubaté, boa tarde. Você se conecta aqui na nossa programação. Hoje é terça-feira, 13 de agosto de 2024. Confira a partir de agora os destaques da edição desta tarde. As principais notícias da cidade e do Brasil atualizadas. Tem os shorts da nossa grade de programação. O resumo da última semana aqui na Câmara e ainda tem uma entrevista ao vivo com o vereador Gessé Silva para falar sobre a ordem do dia da sessão de hoje da Câmara de Taubaté. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Boa Tarde Taubaté. No ar mais um Boa Tarde Taubaté, nesta terça-feira, dia 13 de agosto. Agora são 2h06 da tarde. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa que une informação, entretenimento, os melhores cortes da nossa programação com muita leveza e sempre ao vivo para a gente poder conectar em tempo real e te atualizar de tudo que acontece aqui na cidade de Taubaté, no Brasil e no mundo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua participação. Por isso, entre em contato conosco. Estão aí na tela os nossos canais para você participar do Boa Tarde Taubaté, mandando a sua sugestão, a sua pauta, também o seu comentário sobre o nosso programa. O nosso e-mail é tvcâmara.tte, a abreviatura de Taubaté, @gmail.com. O nosso canal no YouTube, com uma playlist completa de todos os nossos vídeos, você também pode assistir a programação ao vivo da TV Câmara e voltar em até 12 horas e assistir o conteúdo que já foi passado na nossa programação. O canal é youtube.com/TVC Taubaté. Lá no Facebook você também tem transmissões ao vivo e pode se conectar através da nossa rede social no facebook.com/Câmara Taubaté. Agora, se você quiser mandar o seu contato através do WhatsApp, o DDD é 12, aqui da região do Vale do Paraíba. O nosso número, telefone fixo e também o WhatsApp é 3625-9525. Estão aí na tela, portanto, os canais para você participar junto com a gente e ajudar a fazer cada dia melhor o nosso Boa Tarde Taubaté. E a gente começa a edição dessa terça-feira com os assuntos que movimentam a nossa cidade. Todos os dias pela manhã, a apresentadora Ana Laura traz os destaques do Boletim Câmara. Então a gente confere a partir de agora o resumo da edição desta terça-feira, dia 13 de agosto. Ana Laura, é contigo. Olá, Josivaldo, boa tarde, Taubaté. É um prazer estar aqui mais uma vez para trazer o resumo do nosso Boletim Câmara de hoje. Nós entrevistamos a vereadora Thalita Cadeirante para ela comentar sobre a pauta do dia. Tem um projeto que já está na segunda votação de autoria dela para a criação do Dia do Sociólogo. Ela explicou a importância desse profissional para a nossa sociedade. Trouxemos também os detalhes da solenidade do Dia do Agricultor, que acontece hoje, antes da sessão ordinária, a partir das 16h. A homenagem será entregue ao agricultor José Benedito da Cunha, por indicação do Sindicato Rural de Taubaté. A repórter Tânia Vinhas contou que a média de consumo de bebidas açucaradas entre os jovens aumentou em média 23% no mundo todo. No entanto, o Brasil foi na contramão. Nosso país conseguiu reduzir o consumo. E não foi pouco não, viu? 39%. A notícia é positiva, pelo menos aqui para nós. O repórter Lucas Levin trouxe um dado estatístico. De acordo com um balanço divulgado pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais de São Paulo, Taubaté e São José dos Campos tiveram um aumento de crianças registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento. Ontem nós tivemos a realização de solenidade em comemoração ao Dia do Garçom. E o repórter Lucas Levin conversou com o vereador João Henrique Dentinho, que foi o parlamentar que presidiu o evento. Josivaldo, essas foram algumas das notícias que nós trouxemos hoje aqui no Boletim Câmara. E logo mais eu volto para trazer para vocês em primeira mão o que a gente vai ter no boletim de amanhã, que começa às 9h30 ao vivo, hein? Até mais. Até mais, Ana Laura. Muito obrigado pela sua participação. Lembrando que o Boletim Câmara vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9h30 aqui na TV Câmara Taubaté. Você começa o seu dia muito bem informado. Convite feito e dica passada aí para os nossos telespectadores. E agora, a gente continua o nosso programa.
Agora chegou a hora dos shorts da nossa TV, que são os recortes mais interessantes da nossa programação. No Desbravando Taubaté, apresentado por mim, tivemos a honra de falar sobre a dama da TV brasileira no nosso programa de estreia, que foi gravado no Museu da Imagem do Som de Taubaté, o Mistal. Vamos conferir? Roda VT. E um dos grandes ícones da televisão brasileira também nasceu aqui em Taubaté e também tem uma homenagem e espaço dedicado a ela. Estamos falando de Hebe Camargo, que esteve inclusive na inauguração da TV Tupi em 1950 e é conhecida como a dama da TV brasileira. A gente continua conversando aqui com a Fabiana, que é historiadora. Fabiana, qual a importância de Hebe Camargo para a cidade de Taubaté? Hebe, ela nasceu em Taubaté, ela foi embora de Taubaté ainda muito criança, mas enquanto ela morava aqui, ela chegou a morar na rua Barão da Pedra Negra, e o pai dela, que era o maestro Fego Camargo, dá nome à Escola de Artes Municipal da nossa cidade. Na transformação da era do cinema mudo para o cinema falado, o Fego ele acaba ficando sem emprego, então ele se muda com toda a família para se estabelecer em São Paulo e ter novas oportunidades para um maestro, para um músico trabalhar. Hebe, ela começou a sua carreira como cantora na rádio e ao longo de toda a sua vida ela passou por diversos aspectos da comunicação muito diferentes. Então a gente costuma até dizer que a Hebe é um fenômeno da comunicação. A gente falou de Cid Moreira, agora falamos de Hebe Camargo. Seria um celeiro para a televisão brasileira a cidade de Taubaté? Olha, a gente pode considerar um celeiro para as artes. A gente tem um ambiente propício, a gente tem teatro aqui há muitos anos, né? Não eram todas as cidades antigamente que tinham. Então, Taubaté desde sempre foi celeiro aí de artistas e que mais para frente se adaptaram às mudanças e acabaram entrando na TV. E se tornando até hoje referências para programas de auditório, para apresentação de programas de TV. Na sala Hebe Camargo, o visitante vai se deparar com painéis que contam a trajetória pessoal e profissional da vida da apresentadora, que também foi cantora e atriz. Os pais são mostrados nos painéis das décadas de 30 e 40. O visitante vai se surpreender ao encontrar Hebe com os cabelos escuros, pois está acostumado a ter a imagem da apresentadora representada por cabelos loiros. Nos anos de 1950, os primeiros trabalhos na TV. Na década de 60, a participação em filmes de Mazzaropi, lançamento de LPs, a volta de Hebe para o rádio e a estreia do programa Hebe na Record em 1966. Nas décadas de 70 e 80, o programa se torna um fenômeno de audiência em nível nacional e Hebe acaba trocando de emissoras. Nas décadas de 90 e 2000, a consagração na TV, recebendo convidados de grande renome nacional e também artistas e celebridades internacionais. A luta contra o câncer é retratada na década de 2010 e após a superação da doença, a apresentadora é homenageada no Carnaval. E um dos painéis mais emocionantes é a despedida dos fãs na morte de Hebe Camargo em 2012. Você acompanhou apenas um trecho aí deste episódio do Desbravando Taubaté sobre o Mistal. Lembrando que este foi o nosso primeiro programa de estreia na temporada 2023. A gente ainda explorou outros setores do Mistal. Vale a pena você conferir, tá na nossa playlist no nosso canal youtube.com/tvc Taubaté. Então vai lá e assiste o programa na íntegra, que vale a pena. É uma forma de entretenimento e também de cultura. E agora a gente continua o nosso programa, porque agora tem mais notícias. Este ano o Convento Santa Clara completou 350 anos e a Câmara prestou homenagem em forma de solenidade. Confira a seguir como foi. Roda VT. Um dos cartões postais mais bonitos da cidade, o Convento Santa Clara, completou 350 anos em 2024. Para celebrar este marco, a Câmara de Taubaté realizou uma solenidade na quarta-feira, dia 26.
A iniciativa do evento foi do vereador João Henrique Dentinho, que presidiu os trabalhos e apresentou o discurso oficial. 5 pessoas ligadas ao convento foram homenageadas na cerimônia. Foi no convento Santa Clara que o frei Rogério Rodrigues Dias fez seu noviciado e professou os primeiros votos em 1956. Foi guardião entre os anos de 2011 e 2016 e atualmente é o vigário local, faz o atendimento pastoral e é o decano da fraternidade. Paulo Henrique Vitor, colaborador do convento, atuou em diversas funções desde 1997 e hoje é responsável pela manutenção e zelo do patrimônio. O professor da Ordem Franciscana Secular Eduardo Lopes é benfeitor do convento e tem cuidado há anos do patrimônio físico do convento. A benfeitora Maria Dulce Stefano Danelli manteve o legado de seu falecido esposo, Odil Danelli. Além disso, auxilia nas atividades sociais do convento por meio da Pio União de Santo Antônio. O ministro da província de São Paulo e Chile, Frei Arcanjo de Souza Soares, residiu no convento entre 2008 e 2011, quando estudava teologia. Foi formador dos frades pós-noviços entre os anos de 2014 e 2019 e guardião do convento de 2017 a 2019. Ele explicou que a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos é composta por mais de 11 mil frades espalhados pelo mundo que levam a mensagem do Evangelho e testemunham a vida de Jesus Cristo e os ideais de São Francisco de Assis. Para o Frei, o maior desafio atual é considerar a pluralidade da vida humana e confrontá-la com o Evangelho. Uma placa comemorativa foi entregue ao guardião do convento, reverendo Frei Maicon Ferrazoli, que falou sobre o papel dos franciscanos após fixarem-se no município. Para ele, os ideais de São Francisco são a observância do Evangelho, a fraternidade, a oração, a acolhida, o cuidado com os pobres e o trabalho, que são os alicerces que sustentam as colunas do convento. A solenidade ainda contou com a apresentação dos músicos Marco e Rogério. A transmissão completa está disponível no canal youtube.com/TVC Taubaté. Duas horas e 17 minutos da tarde, chegou a hora do nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco eu volto ao vivo com mais shorts da nossa programação e ainda tem os trends da notícia. Você atualizado de tudo que acontece aqui na cidade de Taubaté e também no Brasil. Fique com a gente, conectado com a nossa programação. O Boa Tarde Taubaté volta já já. Estamos de volta com Boa Tarde Taubaté ao vivo. Agora são 2 horas e 26 minutos da tarde. Você se conecta aqui com a nossa programação. Agora nós vamos destacar os programas que você irá acompanhar em breve aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Está no ar a Grade da TV. Daqui a pouquinho, na sequência, às 4 horas da tarde, tem mais uma sessão ordinária com transmissão ao vivo da TV Câmara Taubaté. A partir das 4 horas, você acompanha aqui na nossa programação. E amanhã de manhã, a partir das 9h30 da manhã, ao vivo, tem mais um Boletim Câmara, destacando tudo o que acontece de notícia aqui na cidade de Taubaté e também na região. Tem previsão do tempo, tem as condições do trânsito, tem entrevistas ao vivo com a Ana Laura. Amanhã, a partir das 9h30 da manhã, ao vivo, aqui na programação da TV Câmara Taubaté. Ainda nessa edição do Boa Tarde, eu volto com outros destaques da nossa grade de programação. E ainda tem também os destaques de amanhã do Boletim Câmara. Agora a gente continua o nosso programa porque chegou a hora do Trends da Notícia. Você confere o que é destaque nos principais portais de notícias do Brasil. A gente começa com um destaque do Estadão. Está aí na tela para você. Acidente aéreo sobe para 5 o número de mortos identificados em Vinhedo. Vou atualizar para você quantos já foram identificados. O outro destaque do Estadão que eu vou trazer para você é porque o Brasil tem energia barata e conta de luz cara. Alguns gráficos explicam melhor essa questão do paradoxo. Subsídios que superam 40 bilhões são um fator-chave nessa equação.
incentivos bancados pelos consumidores, mas que dobraram em 5 anos e já representam 13,5% da fatura. Tá aí o destaque do Estadão falando sobre essa questão do consumo de energia elétrica no Brasil. Mas você viu ali que também no Estadão tinha um destaque também relacionado à aviação. Agora a gente vai para o portal R7, que traz como destaque: Ministério Público pede apuração de supostas irregularidades em divulgação da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, sobre informações da VoiPass. A gente percebe aí que nos dois portais, tanto no Estadão quanto no R7, ainda está muito em pauta essa questão do acidente que aconteceu em Vinhedo na sexta-feira passada. O R7 traz o seguinte: segundo o procurador Lucas Furtado, a própria ANAC decidiu, por meio da sua gerência técnica de vigilância de aeronavegabilidade continuada, manter como sigiloso o processo relativo à fiscalização realizada na VoiPass. Então você percebe aí os desdobramentos de tudo que vai acontecendo desse trágico acidente aéreo que aconteceu na última sexta-feira aqui no estado de São Paulo. Agora no Trends da Notícia eu trago para você o destaque da BBC Brasil: o reservatório de água líquida encontrado nas profundezas de rochas de Marte. O homem fazendo história além do planeta Terra. As descobertas vêm de uma nova análise de dados da sonda InSight da NASA, que pousou no planeta vermelho em 2018, aponta a BBC. A sonda carregava um sismômetro e registrou 4 anos de tremores nas profundezas de Marte. E o portal ainda traz que a análise dessa movimentação revelou sinais sísmicos de possibilidade de água líquida em Marte. Esse é o destaque da BBC News Brasil. E o último giro que a gente faz aqui no Trends da Notícia vem do portal IG. Agora sim, acidente aéreo em Vinhedo sobe para 35 o número de mortos identificados pelo IML de São Paulo. Os peritos da aeronáutica começaram a analisar os motores também da aeronave. Então são os destaques desses 4 principais portais de notícias nesta tarde para você. Agora são 2h30. Ainda na edição de hoje do Boa Tarde Taubaté, a gente volta com outros destaques dos portais no Trends da Notícia. Agora a gente continua o nosso programa porque tem mais shorts da TV. O Conexão Popular em 2023 trouxe temas bem variados no primeiro semestre. Então a gente vai relembrar o que o doutor em educação, César Augusto, e o diretor da escola, Carlos Danilo, falaram sobre as mudanças nos sistemas de ensino. Roda VT. Quanto mais nossos colegas professores, e assim eu me dirijo aos colegas, quanto mais vocês conseguirem colocar o estudante no centro da aprendizagem, será melhor, no centro do processo, né? Eu quero dizer que a passividade implica necessariamente um nível de concentração que a criança e mesmo o jovem do ensino médio, esse adolescente de 14, 15 ou finalizando o ensino médio, exige uma concentração que, de maneira geral, nós já não estávamos preparados em gerações anteriores. Nesta geração, né, que participa ou que tem acesso a um conteúdo muito rápido, né, por meio aí dos diversos aplicativos e ferramentas, né, disponíveis na internet, esse conteúdo muito rápido faz com que, de alguma maneira, esse nível de concentração ainda seja menor. Então, quanto mais, né, os nossos colegas professores, né, dentro dos limites, é claro, das suas instituições de ensino, né, conseguirem, né, modificar essa metodologia passiva, onde o nosso saudoso e ilustre Paulo Freire chamava de educação bancária, que o professor lança para o aluno e depois vai sacar por meio de uma avaliação, né, aquilo que foi depositado, né? Vamos substituir isso pelo que hoje se convencionou chamar de metodologias ativas, né? O aluno no centro dos processos de ensino e aprendizagem. Com relação a essa forma, as metodologias diversificadas em detrimento da educação bancária colocada pelo professor, a ideia é essa mesmo. O protagonismo tem que vir por parte do estudante, da aluna, do aluno. Eles têm que se sentir participantes desse processo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado
que isso não pode também tirar o protagonismo do professor. O professor é um elemento essencial do processo de ensino-aprendizagem. E a pandemia veio aí, veio há alguns anos atrás, e ela propõe interpretações perigosas, de que talvez o professor não seja tão necessário. E isso é um perigo. Porque eu que estou na escola pública há 12 anos, percebo que se não houver esse equilíbrio, eu acho que a nossa conversa tem que passar muito por essa palavra, equilíbrio entre participação, sim, ativa do aluno, trazendo sua realidade para dentro da sala de aula, como objeto de estudos, mas a participação também ativa do professor, assim, controlando a sala de aula no sentido de não tornar isso descontrolado, isso é um desafio para a educação atual. Então, a pandemia nos trouxe muitos reveses, mas também muito aprendizado. E, sim, devemos trazer essas tecnologias, como foi dito agora há pouco, smartphones, internet, redes sociais, a favor da educação, mas não sermos reféns delas. Você acompanha mais um trecho do Conexão Popular, né? Assunto bem interessante, essa questão das mudanças no sistema de ensino. Lembrando que você pode assistir o vídeo na íntegra, porque ele está disponível no nosso canal youtube.com/tvc Taubaté. Lá tem uma playlist completa de todos os vídeos do Conexão Popular da temporada 2023 e também agora da temporada 2024. Lembrando que o Conexão Popular agora, no segundo semestre, está ao vivo todas as quartas-feiras, a partir das 5 horas da tarde, com o apresentador Miguel, para você ficar conectado aqui na programação. Daqui a pouco eu relembro você dentro da grade da TV. E agora a gente vai dar sequência ao nosso programa, mas na verdade a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho eu volto ao vivo com as informações da previsão do tempo, ainda tem as condições das estradas que cortam a nossa região. Então, fique com a gente, conectado com a nossa programação. O Boa Tarde Taubaté volta já já, não sai daí. Estamos de volta com Boa Tarde Taubaté, ao vivo, 2 horas e 39 minutos, nesta terça-feira, 13 de agosto de 2024. Você se conecta aqui com a nossa programação, mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua participação. Por isso, entre em contato conosco. Estão aí na tela os nossos canais para você participar do Boa Tarde Taubaté. O nosso e-mail é tvcâmara.tte, a abreviatura de Taubaté, @gmail.com. O nosso canal com os vídeos e playlists completas da nossa programação, youtube.com/tvc Taubaté. No Facebook, você também se conecta no facebook.com/Câmara Taubaté e também você pode participar através do WhatsApp no DDD 12 3625 9525. A sua participação ela é fundamental para que ajude a gente a construir da melhor maneira possível a programação da nossa TV e principalmente o nosso Boa Tarde Taubaté. E agora a gente vai de mais shorts aqui da nossa TV, com os recortes mais interessantes da nossa programação. No programa Em Prosa, apresentado por Tânia Vinhas, personalidades de Taubaté contam as suas histórias de vida. Vamos relembrar agora a conversa com a Lia Mariocchi, falando sobre a paleografia e a sua pesquisa do antigo caminho do ouro paulista. Vamos conferir? Roda VT. É um traslado de documentação antiga, paleo antiga, grafia escrita, né? Então, a paleógrafa, ela lê aquela documentação, às vezes fácil, mas pela idade é tido como documento de chama terceira idade, documento histórico já, né, para pesquisa histórica. E ali você vai viajando no tempo, entendeu? Que é uma delícia, né? Nossa, bicho. Eu coloco uma musiquinha clássica bem baixinha, um piano assim, e entro no tempo, no túnel do tempo. E lá eu vou vendo os costumes, a vestimenta, as devoções, a crença daquela época, entende? Então, eu vejo muita coisa que normalmente
estudada, isso falando, o recorte meu seria Taubaté colonial, né? O período colonial. E vou vendo como eles viviam, que às vezes os nossos livros de história não falam como era. Eu, nas minhas pesquisas, foi solicitado pela chefia, a chefia, acho que até o prefeito que solicitou e foi passando até chegar a mim, de procurar uma estrada mais antiga do que o Caminho Velho. Nós sabemos que na nossa história, estudada a história didática, os caminhos coloniais foram o Caminho Velho e depois um Caminho Novo. E veio para a incumbência de descobrir um caminho mais antigo que o Caminho Velho. O Caminho Velho é aquele que foi descrito por Antonil, que é um dos livros mais que você tem que ler no curso, né? Que seria Paraty-Cunha, Cunha-Guará, Guará-Lorena e subia a Mantiqueira pela garganta do Imbaú. Mas teve um outro antes, que é esse que eu pesquiso, o antigo Caminho do Ouro paulista, que era Paraty, é, porque existe até hoje. Paraty, Facão, naquela época não existia ainda Cunha, 1596. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou descobrir sim ou não, né? Falei, já sei. Eu vou pesquisar na documentação seiscentista, que é a mais antiga que nós temos aqui. Se por acaso existiu esse caminho, vão ter pessoas trafegando esse caminho. Cartas contando por onde passou. Sim, né? Mas não deu outra, meu amor. Na documentação tem um momento que eles falam o termo de bens de raiz, que é onde descreve as propriedades da pessoa. Então começou. Minhas terras estão para a banda do mar. Minhas terras estão a sudoeste. Minhas terras estão no bairro da Catioca, no bairro das Abóboras. Cada documento falava uma coisa. Eu fui anotando esse nome de bairro, esses nomes. E tive uma belíssima surpresa. Eles existem até hoje. Foi um trabalho de paleografia e de cartografia. Para colocar no mapa o que eles estavam relatando. Isso foi justamente o que eu fiz. O meu filho, que é arquiteto, né, fez arquitetura, trabalhava com CAD. Eu pedi que ele unisse os mapas de Taubaté, Lagoinha e Cunha. E daí ele uniu esses 3 municípios. Daí, com o cursor, eu pedia para ele, olha, e apagamos do mapa do IBGE, a base foi o mapa do IBGE de 1954. Apague para mim agora todas as modernidades. Entende? Ponte, asfalto, rede elétrica. Deixe as curvas de nível e as estradas de sinais, que no mapa são umas cobrinhas abóbora. E risquei lá no arquivo um trajeto. Eu sabia, por pesquisas anteriores, que o termo de Taubaté ia até Itacuruçá, que é um bairro de Cunha. Então, o termo de Taubaté era enorme, né? O que hoje nós chamamos município. E fomos fazendo esse caminho no arquivo. Foi juntando as cobrinhas. Fomos juntando as cobrinhas e surgiu um trajeto que passava por Taubaté e seguia a Mantiqueira, mas na direção da garganta do Piraquama, não lá em Lorena, na garganta do Imbaú. Então é um caminho que, uma vez descoberto o ouro nas Minas Gerais, passava por Taubaté. Taubaté já tinha surgido como vila e aqui teve a casa de fundição. Então, por isso que passava, separava o quinto e seguia por esse caminho até o porto de Paraty. Então, eu estou batalhando nessa pesquisa desde 2008. Olha como é. Você curtiu apenas um trecho aí do Em Prosa com a Lia Mariotto, né? Essa entrevista conduzida
pela Tânia Vinhas. O programa completo, você já sabe, está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. E a gente está preparando novidades do Em Prosa em breve aqui na nossa programação. E sempre que um destaque novo, a gente também vai trazer aqui no Boa Tarde Taubaté para você. Agora a gente dá sequência aqui no nosso programa, porque a gente vai falar agora de previsão do tempo para amanhã aqui na cidade de Taubaté. Amanhã, quarta-feira, dia de sol com poucas nuvens na cidade. Não chove, é o que aponta a previsão da Climatempo. A mínima amanhã deve chegar na casa dos 7 graus. A gente está sentindo esse frio aí nos últimos dias, mas no decorrer da semana, a expectativa é que essa mínima, ela aumente e também a máxima. A máxima de amanhã chega na casa dos 23 graus. Os ventos sopram de nordeste com velocidade de 12 km por hora, mais ou menos. O sol nascerá às 6 horas e 28 minutos da manhã, dando início a um novo dia aqui na cidade de Taubaté e deve se pôr por volta de 5 horas e 45 minutos da tarde. A umidade relativa do ar está na casa dos 40% para amanhã. Então é importante manter a hidratação nesse período de inverno. Agora vamos com as informações do trânsito neste momento. Você vê imagens da rodovia Presidente Dutra, mas no trecho de Caçapava. Mas eu vou destacar agora para você como é que está a situação aqui no trecho de Taubaté. A rodovia Presidente Dutra segue com pouco movimento aqui no trecho de Taubaté, segundo informações da CCR Nova Dutra, que é a concessionária que administra a rodovia. A gente vai continuar com imagens da Dutra de Taubaté, mas eu vou atualizar agora para você as informações de outras estradas que passam aqui por Taubaté e levam a diferentes caminhos. A Carvalho Pinto segue com trânsito livre nos dois sentidos, não tem problema, o que informa a Ecopistas, que é a concessionária que administra a rodovia. Já a Floriano Rodrigues Pinheiros também sem relatos de pontos de parada. E a rodovia Oswaldo Cruz, para quem segue sentido litoral norte ou vice-versa, acessa aqui a cidade de Taubaté, é um bom momento para o motorista pegar a estrada. Essas informações são do Departamento de Estradas de Rodagem, o DR. Agora que a gente já atualizou o tempo e o trânsito, tem mais notícias para você. O repórter Lucas Levin conversou com o vereador Dentinho sobre a solenidade do Dia do Garçom, que aconteceu esta semana aqui na casa. Vamos acompanhar? Roda VT. Nós estamos aqui com o vereador João Henrique Dentinho, do Progressistas, que é o presidente e orador oficial dessa solenidade do Dia do Garçom. Vereador, por que é importante homenagear os funcionários, os trabalhadores desse setor? Eu vejo assim, se nós temos algum sucesso a partir do momento que a gente vai num restaurante, se nós temos algum sucesso a partir do momento que a gente vai numa festa, que nós temos uma festa bem sucedida, são esses profissionais que serão homenageados aqui. Eu não me recordo de todos, mas são 16 no total. Nós temos empresário, nós temos a decoração, garçom, temos cozinheiro, temos churrasqueiro. Então, assim, são vários profissionais que nos, abre aspas, nos alimentam no dia a dia através do seu belo trabalho como um garçom num restaurante, como um garçom em um bar e até mesmo numa festa de aniversário. Nada mais justo do que esse reconhecimento da Câmara Municipal para esses profissionais que tanto elevam o nome e o trabalho da nossa cidade, fazendo bem o seu trabalho. Eu costumo brincar assim, se o restaurante tem sucesso, 50% do sucesso está no bom atendimento e passa por esses profissionais que atendem bem. E essa já é uma solenidade que acontece há bastante tempo aqui na Câmara, já virou uma tradição do Legislativo homenagear esses profissionais, né? Sim, ele acontece bastante tempo e é bacana assim, a cada ano vai agregando um profissional da área a mais. Por exemplo, decoração nós não tínhamos antigamente, entendeu? Hoje a decoração faz parte também o empresário que atua na área. Então é bacana, e eu acredito que futuramente novos profissionais que irão agregar a esse tipo de segmento, eles farão parte também dessa homenagem. E aqui eu quero lembrar vocês, principalmente vocês garçons, né, em 1988, mais ou menos, eu fiz parte como palhaço correndo na primeira corrida do garçom que existia na cidade de Taubaté. Cada garçom com a sua bandeja correndo na 9 de julho. Eu tenho uma boa lembrança desse segmento e desses profissionais. Vereador, muito obrigado.
Aí voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigado, Lucas. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto ao vivo com as notícias do esporte local e ainda tem mais shorts da nossa programação. Fique com a gente, conectado com a nossa programação. O Boa Tarde Taubaté volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com Boa Tarde Taubaté ao vivo. Agora são 2h55 da tarde. Você que se conecta aqui com a nossa programação. Agora eu vou destacar para você os próximos programas que a gente vai acompanhar em breve aqui na programação. Está no ar a grade da TV. Destaque de amanhã, quarta-feira, 5 horas da tarde, tem o Conexão Popular, com conversas e entrevistas com vários convidados relacionados à cidade de Taubaté e assuntos e temas de interesse do cidadão. Então, o convite está feito. Amanhã, 5 horas da tarde, aqui na programação da TV Câmara Taubaté, tem mais um Conexão Popular com a apresentação de Miguel Capter. Agora a gente atualiza as informações do esporte local. Vou começar pelo futsal. O Taubaté Futsal perdeu em casa para o Marreco na Liga Nacional de Futsal e foi rebaixado. O Taubaté perdeu de 1-0 para o Marreco na noite da segunda-feira, dia 12, ontem, no ginásio do SEDES 2, aqui na cidade de Taubaté. Foi a 19ª rodada da primeira fase da LNF, que é a Liga Nacional de Futsal 2024. O time ainda tenta um triunfo para seguir lutando contra o rebaixamento. Mas com esse resultado, a equipe comandada pelo técnico Paulinho Cardoso segue na zona de rebaixamento com 14 pontos, enquanto o Marreco está com 23 pontos na zona de classificação. E com esse resultado, o time da região está matematicamente rebaixado para a divisão de acesso. Uma notícia aí não tão boa para o futsal de Taubaté. Agora tem notícias do Taubaté Futebol Feminino. O Taubaté também perdeu de 2-0 para o Red Bull Bragantino. Isso aconteceu na tarde do sábado, dia 10 de agosto, véspera, Dia dos Pais, no estádio Joaquinzão, aqui na cidade de Taubaté. O jogo estava atrasado da 6ª rodada do Campeonato Paulista Feminino. Com esse resultado, as meninas do Burrão, sob comando do técnico Arismar Júnior, continuam em 8º lugar, com 9 pontos ganhos, enquanto o time de Bragança foi a 14 pontos e assumiu o 3º lugar. No Você Entrevista, você tira todas as suas dúvidas sobre vários assuntos. No 2º programa da temporada 2023, o intérprete Valde Paula falou sobre o aprendizado da linguagem brasileira de sinais, conhecida como Libras, assim como a sua importância para a comunicação. Vamos conferir? Roda VT. Primeira pergunta é: como aprender Libras? Aprender Libras vai depender de cada um, assim como qualquer outra língua. Então, por exemplo, a pessoa quer aprender inglês, ou ela vai em busca de uma escola especializada em inglês, ou ela procura, por exemplo, na internet. Eu não tenho tempo e nem dinheiro para conseguir investir nesse momento para um curso de inglês. Ela vai na internet, vai assistir filmes, enfim, vai criar estratégias diferentes para tentar aprender. Libras, ela também está muito divulgada na internet. Então, existem vídeos gratuitos na internet, existem escolas especializadas, existe faculdade de letras Libras, tá? Letras Libras, existe pós-graduação em Libras, que a pessoa pode se especializar sim. Mas a pessoa quer aprender de uma forma gratuita em casa, né, no conforto da sua casa, existe a internet. Agora, é claro, a pesquisa é muito importante. Tem que pesquisar realmente, não pegar um único sinal e achar que aquilo, por ser um vocabulário, começar a utilizar somente palavras e palavras, porque Libras, ela tem todo um sentido, assim como qualquer outra língua, ela tem todo um contexto a ser colocado para conseguir expressar o que você quer dizer. A gente também perguntou para o Val: a comunidade surda é receptiva com estudante de Libras? Sim, a comunidade é muito receptiva. Principalmente para aquele que quer aprender e quer se comunicar. Porque a grande falta dentro da comunidade surda é a falta, entenda por favor da maneira que eu estou colocando,
A falta na comunicação são pessoas que não são surdas, que querem aprender para poder conversar. Uma conversa simples, uma conversa de bar, uma conversa da escola, uma conversa no trabalho, enfim. Para conversar, essa pessoa que está aprendendo, a comunidade é muito receptiva, ela quer que você consiga se comunicar e te ensina também. Então, se você estiver fazendo alguma coisa errada, eu aprendi que o oi é assim. Não. O oi é assim, você só balança. Você não faz assim porque pode ter um outro sentido, dependendo da região que você está. Pode significar outra coisa, até mesmo ofensiva. Enfim, tem maneiras de você conseguir aprender melhor. A comunidade que está recebendo você bem, ela pode ensinar isso para você. O intérprete também respondeu: a comunicação é a maior barreira enfrentada pelo surdo no cotidiano? Com certeza. A maior barreira, e não a única, ainda é a falta de comunicação. Em todo lugar em que nós, como sociedade, a gente frequenta, porque são lugares públicos, né? O surdo também frequenta. Então, se ele chegar numa farmácia, num supermercado, no hospital, no pronto-socorro, num CRAS, né? Enfim, qualquer lugar que ele vá, a falta de comunicação ainda é uma barreira muito grande. E, é claro, todos já têm a consciência de que vai chegar ali, ele vai enfrentar esse problema, né? O surdo se surpreende no momento em que ele chega no local e a pessoa consegue dizer bom dia, né? Ajudar, eu posso? Ou seja, aquilo já torna um ambiente totalmente favorável a ele. E, infelizmente, é uma barreira hoje, né, real, isso, porque falta comunicação. Voltamos, né? A comunidade surda busca espaços com acessibilidade? Sim, o surdo ele vai onde existe acessibilidade. É claro que, devido à necessidade, ele procura outros lugares, mas vamos dar um exemplo de um barzinho. O surdo vai onde tem um barzinho que é acessível, né? Isso não quer dizer que é uma regra geral, mas se existe uma acessibilidade de determinado bar, se existe 100 bares aqui na cidade de Taubaté, mas um é acessível, esse um que é acessível vai garantir um bom atendimento para essa comunidade. Então ele vai procurar por isso. Muitas pessoas falam, poxa, lá na igreja, por exemplo, numa igreja não tem surdo, então a gente não precisa aprender Libras, né? Porque não tem surdo, a gente não tem a procura pela comunidade surda. Não tem surdo porque não tem acessibilidade. Ele vai fazer o que ali se de repente as pessoas simplesmente estão abrindo a boca, falando, e para ele tá ali abrindo a boca, falando, tem música, tem tudo, mas não tem um intérprete de Libras, não tem uma pessoa que vai garantir essa acessibilidade a ele. Então ele vai procurar lugares onde existe acessibilidade. Você acompanha apenas um trecho aí do Você Entrevista sobre Libras com o Valde Paula. O vídeo completo está disponível no nosso canal youtube.com/TVC Taubaté. Vale a pena assistir, curtir e aproveitar esse conteúdo bem importante. Vou dar uma sequência aqui no nosso programa, mas é bem rapidinho aqui, porque a gente vai para o intervalo, porque na sequência a gente tem mais trends da notícia, atualizando você de tudo que acontece no Brasil e no mundo, e ainda tem mais shorts da nossa TV. Fique com a gente, conectado com a nossa programação. Boa tarde, Taubaté. Volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com Boa Tarde Taubaté ao vivo. Agora são 3h07 da tarde. Agora você acompanha as principais notícias atualizadas no Trends da Notícia. E a gente agora tem mais 4 destaques nesse segundo giro. A gente começa falando da Folha. O destaque da Folha é o seguinte: Nunes tem vantagem sobre evangélicos e mais pobres. É o destaque da Folha de São Paulo, se acompanha aí. Nunes apresenta folga entre evangélicos e mais pobres no segundo turno contra Boulos, é o que mostra a pesquisa do Datafolha. Atualização para você desta tarde do portal Folha de São Paulo. Agora a gente vai trazer um outro destaque aqui no Trends da Notícia, que é o Metrópole. Na página do Metrópole, você acompanha aí como destaque: máfia italiana se esconde no Brasil, coordena crimes e lava 3 bilhões de reais.
A operação resultou no cumprimento de mandado de prisão preventiva contra mafioso, bem como de 5 ordens judiciais de busca e apreensão. O destaque desta tarde do portal Metrópolis. No nosso terceiro giro aqui, o que acontece de destaque no G1? O Instituto Médico Legal na capital fez exames em todas as vítimas do avião da Voipes, que caiu na sexta-feira, dia 9. Elas morreram por politraumatismo. O destaque do G1 é o seguinte: peritos analisam motores de avião que caiu, 42 dos 62 mortos já foram identificados. E complementando as informações do G1, a polícia ainda investiga as responsabilidades. E aí na tela para você a gente tem o destaque do portal Veja. O título é o seguinte: com mísseis e drones, Rússia contra-ataca após avanço da Ucrânia. Forças russas lançaram ataque aéreo contra as tropas da Ucrânia que avançam na região de Kursk, perto da fronteira entre as nações vizinhas. E assim a gente encerra esse nosso segundo giro de notícias no Trends da Notícia, dando os destaques do que acontece no Brasil e no mundo. Os Trends da Notícia volta amanhã aqui no Boa Tarde Taubaté. No Boa Tarde Taubaté desta quarta-feira, você acompanha as principais notícias atualizadas de Taubaté, do Brasil e ainda o que acontece nos principais portais de notícias que merecem destaque no Brasil e no mundo. A gente ainda tem os melhores cortes, que são os shorts da nossa programação. E amanhã é dia do cardiologista e a gente vai trazer uma entrevista ao vivo com uma cardiologista nesta quarta-feira, Dia Nacional do Cardiologista. Além disso, tem mais informações como previsão do tempo e também as atualizações do que acontece no trânsito. O Boa Tarde Taubaté desta quarta-feira começa às 2h da tarde, ao vivo. E agora a gente continua aqui o nosso programa, porque tem mais shorts aqui da nossa programação. O Taubateando é um programete que mostra as curiosidades de Taubaté. No episódio selecionado, nós vamos ver um trecho que fala sobre, na verdade, o programa na íntegra, né? Sobre o Museu de História Natural. Roda VT. O Museu de História Natural de Taubaté é parada obrigatória para qualquer pessoa interessada em ciência e natureza. Fundado em 2 de julho de 2004, o museu nasceu de uma iniciativa do Dr. Herculano Alvarenga, um médico ortopedista e pesquisador taubateano que coletou um rico acervo de fósseis durante suas pesquisas. Um dos itens de mais destaque neste acervo é o esqueleto de uma gigantesca ave pré-histórica, batizada de Paraphizornis brasiliensis pelo próprio Dr. Alvarenga, que descobriu, restaurou e estudou o fóssil encontrado no município vizinho, em Tremembé. A ave, em vida, possuía mais de 2 metros de altura e hábitos carnívoros predatórios, o que lhe rendeu o nome popular de ave do terror. Ela viveu na região do Vale do Paraíba até aproximadamente 23 milhões de anos atrás. O visitante que se aventurar pela exposição do museu encontrará, além do esqueleto do Paraphizornis, mais de 2.000 peças exibidas entre fósseis, esqueletos e peles de animais, todas organizadas de maneira cronológica, de modo a criar um caminho pelo tempo. Além das peças, o museu conta também com monitores especializados em biologia que recebem os visitantes e esclarecem suas dúvidas sobre os objetos da exposição. Se você é um amante da ciência, não deixe de conferir o Museu de História Natural de Taubaté. E agora tem mais shorts. O ELEI é o programete que registra as leis que impactam diretamente os munícipes. Neste episódio selecionado, o destaque é para a lei que criou o cartão de gratuidade de estacionamento para idosos. Vamos acompanhar? Roda VT. ELEI. Você sabe como obter e renovar o cartão de gratuidade de estacionamento para idosos? A Lei 4.711 de 2012 criou o cartão que autoriza idosos a estacionar em estacionamentos públicos e vias públicas sem pagar nenhuma taxa. O cartão é fornecido pela Secretaria de Mobilidade e deve ser afixado em local visível no interior do veículo e apresentado ao agente fiscalizador junto com documento de identidade sempre que solicitado. Porém, fique atento, o idoso pode perder o cartão se emprestá-lo a outra pessoa, não estiver com o original em mãos ou estiver com ele danificado ou rasurado.
O cartão tem a validade de 5 anos e deve ser renovado até 15 dias antes de seu vencimento, devendo o cartão vencido ser entregue na Secretaria de Mobilidade para retirar o novo. Em caso de danos, perda, furto ou roubo do cartão, uma segunda via pode ser emitida, desde que o idoso compareça à CEMOB com cópia do RG e boletim de ocorrência. Você acompanhou aí mais um É Lei, lembrando que os programetes Taubaté Anda e É Lei estão disponíveis no nosso canal no YouTube e eles acabam sendo exibidos durante a nossa programação. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Boa Tarde Taubaté. Daqui a pouco eu volto com os destaques de amanhã do Boletim Câmara e ainda tem mais shorts da nossa programação. Fique com a gente, conectado aqui na TV Câmara. O Boa Tarde Taubaté volta já já. Estamos de volta com Boa Tarde Taubaté, ao vivo, 3 horas e 18 minutos desta tarde, terça-feira, dia 13 de agosto de 2024. Mas para que esse programa aconteça da melhor maneira possível, a sua participação, ela é fundamental. Por isso, entre em contato conosco. Os nossos canais para você entrar em contato estão aí na tela, através do nosso e-mail tvcâmara.tte, a abreviatura de Taubaté, @gmail.com. Você pode mandar sugestões de pautas, comentários, críticas. Você também pode assistir a nossa programação ao vivo através de 2 canais, tanto no YouTube quanto no Facebook, principalmente das transmissões das sessões ordinárias. Você também pode voltar até 12 horas e assistir o conteúdo que foi exibido na tela da programação da TV Câmara Taubaté. O nosso canal no YouTube é youtube.com/TVC Taubaté. Lá também tem playlists completas de toda a nossa programação. E o facebook.com/Câmara Taubaté é o contato para você se conectar aqui com a gente. E o nosso WhatsApp, se você prefere outro canal de comunicação, o nosso DDD é 12 e o nosso contato é o 3625-9525. Tá aí, portanto, os nossos canais para você entrar em contato aqui com a gente na TV Câmara Taubaté. E agora tem mais shorts da nossa TV, com os recortes mais interessantes da nossa programação. No espaço comunitário, a apresentadora Tânia Vinhas conhece as histórias de ONGs e entidades que prestam serviços sociais. E no segundo programa de 2023, a Tânia conversou com Luiz Fernando Siqueira, que é presidente do Projeca. Vamos ver o que eles conversaram? Roda a VT. O Projeca é uma associação, né, sem fins lucrativos, que a gente montou lá em 2012 para a gente começar a trabalhar com crianças, né, ali no bairro Cataguá, Baracéia, Marlene Miranda. Então a gente começou o projeto ali porque a gente via a necessidade mesmo de trazer algo pro bairro, fazer uma diferença ali naquele espaço, que a gente pudesse trabalhar eles na modalidade de futebol e trazer um pouco de cidadania para essas crianças. Já tá até com uniforme, né? Isso, hoje eu vim representando o projeto, coloquei o uniforme aqui que a gente utiliza aos sábados lá no campo. Então é sempre aos sábados que esse projeto acontece. Quem quiser ir no meio da semana lá, não vai achar ninguém. Não, a gente tem o nosso cotidiano de trabalho, né? Então, os final de semana que a gente dedica ali ao sábado, a partir das 8 horas até o meio-dia, que a gente dedica ali para as crianças, para fazer uma atividade com eles ali no campo de futebol. E durante este mesmo programa, o estagiário João Vitor trouxe uma matéria super interessante sobre como o esporte ajuda a evitar ou tratar a depressão infantil. Vamos acompanhar? Roda VT. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem apresentado um aumento na incidência de casos de depressão. De acordo com um estudo epidemiológico feito pelo Ministério, a prevalência de depressão ao longo da vida está em torno de 15,5% no país. Outra pesquisa, realizada pela Organização Mundial de Saúde, aponta que o Brasil é o segundo país com maior prevalência de depressão das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. A época comum do aparecimento da doença é no final da terceira década de vida, mas pode começar em qualquer idade. Quando falamos da depressão infantil, segundo estatísticas da Biomed Central, o índice da doença varia entre 0,2% a 7,5% para crianças abaixo de 14 anos. De acordo com o Dr. Marcelo Fonseca, psicólogo e professor de psicologia da Unital, existem desafios para diagnosticar e tratar crianças com quadro depressivo. A gente tem uma tendência muito grande a procurar os mesmos sintomas da depressão do adulto na criança.
E isso muitas vezes é o que dificulta o diagnóstico da depressão infantil. No adulto, talvez aquilo que seja mais característico seja a perda de ânimo, a tristeza profunda, não motivada por algo. Já na criança, a gente consegue observar outros sintomas. Então, irritabilidade, agressividade, isolamento. Esses talvez sejam os principais sintomas quando a gente fala de depressão na infância e na adolescência. Lógico, a tristeza também vai estar lá, as alterações de sono, alterações alimentares, alterações de rotina, de comportamento mesmo, mas a gente tem que observar que a irritabilidade, aumento da agressividade e muitas vezes o isolamento social são talvez as principais características quando a gente fala aí dos quadros depressivos na infância e na adolescência. Existem alterações biológicas, existem alterações químicas no cérebro que estão relacionadas a quadros depressivos, mas os estudos também mostram que fatores ambientais podem servir como desencadeador. Que tipo de fatores ambientais? Níveis elevados de estresse, momentos de estresse, situações traumáticas, exposição à violência, principalmente dentro do ambiente familiar. Ainda existe muita discussão sobre como tratar a doença. Muitos estudos mostram que os melhores tratamentos hoje, principalmente para crianças com sintomas moderados ou graves, é a combinação de psicoterapia com o uso de medicamentos. Mas um ponto que todos concordam além do acompanhamento médico, a prática do esporte é um ótimo complemento para a manutenção da saúde física e mental. Para o especialista, é importante incentivar a criança a realizar uma atividade que seja prazerosa para ela, de preferência com a companhia dos amigos. É muito curioso, né? Se a gente vai no nutricionista, ele pede para você fazer atividade física. Se você vai no cardiologista, ele pede para você fazer atividade física. Se a mulher vai na ginecologista, ela pede para fazer atividade física. Todo profissional da saúde pede para fazer atividade física. E as pessoas tendem a acreditar que é menos importante. Se todo mundo está te dizendo que atividade física é importante, é porque realmente é importante de inúmeras maneiras. Agora, vamos pensar de aspectos sociais. A atividade física, principalmente agora com o advento de rede social, de jogos online, ela acaba, de alguma maneira, funcionando muito bem como um ambiente de socialização. Então, a ideia é não só fazer atividades físicas, mas sempre que possível, atividades físicas que tenham contato social, que o sujeito possa socializar com outros indivíduos. Não existe uma única receita para tratar a depressão, mas é notável quanto que hábitos saudáveis e um ambiente acolhedor com rede de apoio pode ajudar consideravelmente as pessoas que sofrem com a doença. E aí, você gostou do nosso shorts aí do Espaço Comunitário? O programa com essa temática está na íntegra disponível no nosso canal, youtube.com/TVC Taubaté. Vai lá, confere a playlist, assista os vídeos e também de outros programas aqui da casa. Agora a gente continua aqui o nosso programa, porque a gente vai trazer agora para você os destaques de amanhã do Boletim Câmara com a Ana Laura. Roda VT. Oi, Josivaldo, muito boa tarde, Taubaté. Estou de volta para falar sobre o nosso Boletim Câmara de amanhã, quarta-feira. A partir das 9h30 você tem um encontro marcado comigo aqui na TV Câmara para você começar o dia bem informado. Amanhã nós vamos repercutir a sessão ordinária que acontece hoje a partir das 4h. Nós vamos comentar sobre os projetos que passam por votação dos vereadores e também sobre a solenidade do Dia do Agricultor, que será realizada hoje. Amanhã nós vamos falar sobre mobilidade. Brasil e Chile vão reconhecer a carteira de habilitação dos dois países. Ou seja, para quem for passear ou viajar para o Chile, vai poder dirigir tranquilamente. Vamos trazer também uma notícia sobre desnutrição. Foram registradas mais de 90 mil mortes de idosos no Brasil com essa causa. Triste, né? E na entrevista do dia, nós vamos conversar sobre os perigos e boas práticas nas redes sociais. Tá aí um assunto que interessa a todos nós. Afinal, estamos todos usando a internet e principalmente as redes sociais, né? Além disso, teremos condição das estradas, previsão do tempo e muito mais. Então, eu aguardo você amanhã, a partir das 9h30, ao vivo, aqui no Boletim Câmara. Abraços, Josivaldo, e até mais, Taubaté. Um abraço, Ana Laura. Então, você tem um encontro com a Ana amanhã, às 9h30, no Boletim Câmara. Agora a gente vai para o nosso último intervalo do programa, porque depois,
no nosso intervalo, tem a estreia do quadro A Semana na Câmara. A gente vai ver os assuntos que foram debatidos na última sessão e também as audiências que aconteceram aqui na casa. E ainda a gente conversa com o vereador Gessé Silva sobre a sessão de hoje. Fique com a gente, conectado com a nossa programação. Boa tarde, Taubaté. Volta já já, não sai daí. 3h34, voltamos ao vivo com o último bloco do Boa Tarde Taubaté. Quero desejar um abraço para o Gabriel da CECAP 4, que está acompanhando o nosso programa. Muito obrigado pela sua mensagem, pela sua participação. Se tiver alguma sugestão de pauta, fique à vontade para mandar aqui para a gente. Você também pode participar aqui do Boa Tarde Taubaté. Então, um abraço lá para o Gabriel da CECAP 4. Agora tem a estreia do quadro A Semana na Câmara. Toda terça, antes da sessão, vamos ver os assuntos que foram debatidos na sessão passada e também as atividades que aconteceram na casa. A Câmara aprovou 2 projetos de abertura de créditos para 2 secretarias municipais. Roda VT. Na tarde do dia 6, os vereadores aprovaram 2 projetos de lei do prefeito municipal que autorizam a abertura de créditos para 2 secretarias. A primeira proposta é uma adequação à lei orçamentária anual. Ela abre crédito especial para recursos advindos do governo federal, mais precisamente da Lei Paulo Gustavo. A Prefeitura irá utilizar o superávit financeiro do ano anterior e o excesso de arrecadação referente aos rendimentos dos valores em conta bancária. O montante é de R$ 478.465,97. Em favor da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. A segunda autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 60 mil em favor da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, para que o município avance nas tratativas para dar continuidade no consórcio intermunicipal Três Rios. Em texto enviado à Câmara, o prefeito José Saldi afirma ser imperioso o município avançar com o consórcio para, em especial, alcançar o selo de inspeção municipal, o selo SIM. Ele também explica que o montante virá do superávit financeiro de recursos do governo federal, referente a royalties de compensação financeira de recursos minerais. Aprovados em primeira votação, os 2 projetos ainda aguardam a segunda votação. A ordem do dia ainda contava com mais uma abertura de crédito no valor de R$ 400 mil para a reforma de um imóvel localizado na rua Padre Antônio Diogo Feijó, que pertence à Fundação Universitária de Taubaté, a FUST. O vereador Adriano Coletor Tigrão pediu vistas do projeto, que deve retornar à pauta nas próximas sessões. E a Academia Brasileira de Letras e Artes, a ABLA, poderá indicar homenageado para o Dia do Escritor. Roda VT. Na sessão do dia 6, os vereadores aprovaram o projeto de decreto legislativo do vereador João Henrique Dentinho, que aumenta de 2 para 3 o número de escritores indicados para as homenagens do Dia do Escritor. Com a proposta, a Academia Brasileira de Letras e Artes, a ABLA, fundada em fevereiro de 2023, se junta à Academia Vale Paraibana de Letras e Artes e à Academia Taubatiana de Letras para escolher um homenageado para a solenidade que acontece sempre no mês de abril. E a Câmara aprovou a denominação de mais um prédio público. Confira qual foi no VT a seguir. Se depender da Câmara Municipal, o Centro de Formação de Professores da Secretaria de Educação de Taubaté, localizado à Rua Emílio Winter, terá um nome próprio, o do professor Eber Simas Ribeiro Bulé das Chagas. A proposta de denominação é de autoria do vereador Douglas Carboni e foi aprovada na sessão do dia 6. A homenagem é ao professor que, aos 38 anos, veio para Taubaté com a família e começou a dar aula de História no Colégio José Santana de Souza, onde apresentou o projeto Cartas em Suas Mãos, dentro do projeto Livro à Mão Cheia. Depois foi vice-diretor da Escola Municipal de Educação Fundamental, professora Docelina Silva de Campos Coelho.
diretor da escola Dr. Quirino e também diretor da escola Professor José Ezequiel de Souza. Na justificativa do projeto, Carboni ainda lembra que Heber Simas recebeu menção honrosa em 2008, 2009 e 2012 no diploma Educador Taubatiano do Ano, concurso promovido pela Câmara Municipal. Ele faleceu em 2017 aos 48 anos. O projeto ainda depende de segunda votação. E a entrada de São Bento do Sapucaí no consórcio Três Rios esteve em pauta na sessão passada. Roda VT. A aprovação do primeiro item da pauta da sessão do dia 6 de agosto foi basicamente uma confirmação do que já estava combinado. Trata-se do projeto de lei ordinária do prefeito José Saldi, que ratifica o instrumento de alteração e consolidação do contrato do consórcio intermunicipal do SAMU, aprovado em Assembleia Geral e publicado no Diário Oficial em junho de 2023. A mudança vem para possibilitar a entrada de São Bento do Sapucaí no acordo. Em sua justificativa, Saldi explica que o ingresso deste município ao consórcio assegurará melhor atendimento aos munícipes em casos de urgência e emergências médicas. Atualmente, o grupo que divide a gestão do SAMU é formado por Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Luís do Paraitinga, Taubaté e Tremembé. A proposta ainda depende de segunda votação. E um projeto de lei prevê que as sessões ordinárias de terça-feira comecem mais cedo. Confira os detalhes a seguir. Terça-feira sabe que o combinado é ela começar às 16 horas. No entanto, um projeto de resolução tenta antecipar esse horário. A sugestão é do vereador Nunes Coelho, que afirma que o ideal seria começar às 14 horas. De acordo com o parlamentar, a atual previsão regimental gera transtornos, já que, ultimamente, as sessões têm terminado depois das 21 horas. Nunes considera que, nas terças, os vereadores comparecem à Câmara bem antes das 16 horas para coordenar projetos, requerimentos e ofícios. Em suas palavras, permanecer até tão tarde na casa é extenuante e prejudicial aos trabalhos. E a mudança regimental pode colaborar com a antecipação do seu término para cerca de 19 horas. O argumento convenceu seus colegas, que votaram a favor na sessão do dia 6. A proposta ainda depende de segunda votação. E teve audiência pública sobre o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos. Roda VT. Taubaté realizou uma audiência pública para debater o pagamento de adicionais pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas para os servidores da Prefeitura. O evento foi solicitado pelo vereador Marcelo Macedo. O parlamentar explicou que há servidores que trabalham com essas atividades em diversos setores do Poder Executivo, como técnico de radiologia, por exemplo, que atende pacientes com doenças infecto-contagiosas, mas não recebe adicional por atividade insalubre. Macedo afirmou ainda que espera que a Prefeitura envie à Câmara um projeto de lei que garanta esse pagamento aos servidores, pois existe entendimento dos tribunais de que esse benefício deve ser estabelecido por lei e não por decreto. Segundo o diretor de administração da Prefeitura, José Antunes Pereira Neto, uma empresa de Minas Gerais foi contratada em 2021 para emitir o laudo técnico de condições ambientais do trabalho, documento que sinaliza quais profissões têm direito aos adicionais. Não há regra para a renovação deste documento, mas historicamente a Prefeitura já fez esta revisão 4 vezes. Você pode assistir a audiência completa no canal youtube.com/TVC Taubaté. E o Dia do Sociólogo pode em breve fazer parte do calendário oficial de Taubaté. Confira como foi esta votação. O Dia do Sociólogo é comemorado nacionalmente no dia 10 de dezembro.
Mas um projeto de lei da vereadora Thalita Cadeirante deseja reforçar a homenagem aos sociólogos que moram aqui, em Taubaté, com a inclusão da data no calendário oficial do município. Em sua justificativa, a parlamentar aponta que essa é uma maneira de fazer com que a sociologia seja vista como uma ciência que tem o dever de lançar luz sobre os fenômenos sociais reais, abastecida por uma boa gama de métodos e um profundo rigor teórico. Ela também lembra que o sociólogo atua nas áreas de ensino, pesquisa e planejamento, além de dar consultoria e assessoria às ONGs, empresas privadas e públicas, partidos políticos e associações profissionais, entre outras entidades. A proposta foi aprovada na sessão do dia 6 e ainda depende de segunda votação e a sanção do Executivo para se tornar lei. E para homenagear a profissão de taxista, a Câmara realizou solenidade. Confira como foi. 2 taxistas foram homenageados pela Câmara de Taubaté na tarde de terça-feira, dia 6 de agosto, em comemoração ao dia deste profissional. Rosimara Santos Ribeiro mantém seu táxi desde 2008 em paralelo a outra paixão, aulas de música para crianças autistas. Após vencer um câncer diagnosticado em 2016, Rosimara retornou à atividade em 2019, com alegria e gratidão pela vida. Já o taxista Benedito Roberto dos Santos trabalhou carregando sacos de batata no mercado e também como metalúrgico na Ford. Assumiu o táxi depois de se aposentar e, no volante, enfrentou perigos, vítimas de assaltos, mas isso não o fez desistir da profissão. E ele permanece firme no trabalho de levar pessoas aos seus destinos. As homenagens foram prestadas pelo vereador Serginho. No discurso oficial, o vereador lembrou que os veículos são vistoriados e fiscalizados pelo poder público para conferir maior conforto e segurança aos passageiros. Somado a isso, há exigências profissionais que os motoristas de táxi devem cumprir junto aos órgãos reguladores da administração pública, garantindo assim a qualidade, o conforto e a segurança de seus clientes. O Agosto Dourado foi tema de audiência pública aqui na casa. Confira a seguir como foi o evento. Um mês que divulga a importância do aleitamento materno, prática que traz inúmeras vantagens para a saúde, tanto do bebê quanto da mãe. A Câmara de Taubaté aproveitou a campanha para realizar uma audiência pública no dia 5. O evento foi solicitado pela vereadora Elisa Representa Taubaté. A nutricionista Larissa Ribeiro, da Secretaria de Saúde, detalhou o relatório do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, que apontou queda na amamentação exclusiva em Taubaté e no Brasil, no comparativo entre 2023 e os 6 primeiros meses de 2024. Em defesa da mulher que está amamentando, a professora Fabiola Nejar apresentou 10 propostas. Rede de apoio, ajuda profissional, local do parto, condições de trabalho, informação correta, acolhimento, consulta pré-natal com especialista, evitar chupeta e mamadeira, oferta de amamentação na sala de parto e cuidados com a saúde física e mental da mulher. A fonoaudióloga Ariadne Moratti mostrou imagens da Semana Mundial do Aleitamento Materno com a participação de profissionais da área, mas lamentou a baixa adesão dos participantes. Já a pró-reitora estudantil da Unital, a professora Alexandra Magna Rodrigues, reforçou que as atividades do Agosto Dourado não se limitam a uma semana e destacou as ações promovidas em todo o município pela Secretaria de Saúde, Banco de Leite Humano e Universidade. A articuladora de saúde da mulher do Departamento Regional de Saúde, Denise Mendes Ribeiro, comentou a importância do aleitamento na prevenção de doenças e na promoção da saúde do bebê. A vereadora Elisa lembrou que uma das soluções da cartilha da Semana de Amamentação é incluir a educação sobre a amamentação nos currículos escolares. Outra questão destacada pela vereadora é a infraestrutura do local do parto, que pode contribuir para o conforto da mãe na hora da amamentação. Você pode rever a audiência pela TV Câmara Taubaté no canal youtube.com/TVC Taubaté. E teve mais uma audiência pública na primeira semana de agosto. O assunto desta vez foi sobre o Código de Obras do município. Confira a seguir no VT. A
Câmara de Taubaté realizou uma audiência pública na manhã do dia 5 para debater o projeto de lei complementar que propõe alterações no Código de Obras do município. O evento foi solicitado e presidido pelo vereador Gessé Silva, autor do projeto. Entre outros pontos, a proposta permite a construção de abrigo aberto na área de recuo obrigatório em toda a testada dos lotes, desde que seja feito com material desmontável. Este foi o foco da reunião de segunda-feira. Gessé afirmou que sua proposta atende principalmente os moradores dos lotes menores, que se sentem prejudicados por não poderem cobrir a garagem devido à exigência de manter um espaço aberto. O diretor de licenciamento da Secretaria de Planejamento, Gabriel Simões, explicou que essa área aberta contribui para a incidência de luz solar e mantém a salubridade. Segundo ele, a iluminação e a ventilação são essenciais para evitar doenças, o que poderia sobrecarregar o sistema de saúde. Já o secretário de Planejamento, Lúcio Araújo, lembrou que a secretaria trabalha desde 2021 para criar um novo Código de Obras, com apoio de uma empresa que estuda os anseios do município. O código utilizado atualmente foi feito há 30 anos e a sua atualização está em tramitação na Câmara, sem previsão de data para ser votada. A audiência completa está disponível no canal youtube.com/TVC Taubaté. Até aqui você conferiu os assuntos que foram discutidos em plenário na terça-feira passada e também as atividades que aconteceram na casa na última semana, incluindo elas solenidades e audiências públicas. Agora chegou a hora da ordem do dia da sessão de hoje da Câmara de Taubaté. Estão aí na tela os itens dessa sessão de hoje, de 13 de agosto, que é a sessão ordinária de número 145. O primeiro item é a segunda discussão e votação do projeto de lei número 67 de 2024, que é de autoria do prefeito municipal. Este item dispõe sobre a ratificação do instrumento de alteração e consolidação do contrato de consórcio público do consórcio intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba, região serrana. Tem a ver com a questão do consórcio dos Três Rios. O item de número 2 é a segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária de número 64 de 2024, também de autoria do prefeito municipal. Neste item, pede-se autorização para abertura de crédito especial ao orçamento anual deste ano 2024, um valor superior a R$ 478 mil referentes à Lei Paulo Gustavo, item de número 2. Ainda tem mais itens na ordem do dia da sessão 145 de hoje da Câmara de Taubaté. Agora a gente vai para o item de número 3. Vamos acompanhar na sequência. É a segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 60 deste ano, também de autoria do prefeito municipal. Solicita-se autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 60 mil para o selo de inspeção municipal, conhecido como selo SIM. E o quarto e último item da ordem do dia de hoje da Câmara de Taubaté é a segunda discussão e votação do projeto número 5/2024, de autoria do vereador Nunes Coelho, que é um projeto de resolução. Inclusive, a gente acompanhou este item na sessão passada. Esse item do... Vou pedir para voltar o item de número 4, que dá nova redação ao artigo 99 da Resolução 11 de 90 e diz respeito ao regimento interno da Câmara Municipal de Taubaté para alteração do horário de início das sessões ordinárias, passando das 16 horas, às 4 horas da tarde, para as 14 horas, às 2 horas da tarde. A gente aguarda essa segunda discussão e votação na tarde de hoje. E tem mais um item para a gente comentar aqui, que é a segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária número 90 de 2023, de autoria da vereadora Thalita Cadeirante, que inclui no calendário oficial de datas e eventos do município o Dia do Sociólogo. Apenas o item 5, são 10 itens aí que a gente vai acompanhar. O item de número 6 é a segunda discussão e votação do projeto de lei número 36/2023, de autoria do vereador Douglas Carboni, que denomina Prédio Público Professor Ebner Simas Buleta Chagas, mais um projeto de denominação. Agora a gente vai com o item de número 7 desta tarde, que é a primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 40 de 2024, que é mais um pedido de abertura de crédito adicional suplementar, desta vez no valor de R$ 400 mil para FUST, que é um dos braços da Unital.
Item de número 8, antepenúltimo item da ordem do dia de hoje. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar de autoria do vereador Marcelo Macedo, que disciplina comércio com bancas, quiosques e similares no município de Taubaté. Lembrando que neste item de número 8 há uma emenda. Agora a gente vai com o item de número 9 desta tarde, que é a primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária de autoria do vereador Richardson da Padaria, que denomina a rua Hernani Miranda. Neste item também há uma emenda. E agora sim a gente chega ao 10º e último item da tarde de hoje da sessão da Câmara de Taubaté, que é a primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 84/24, que é de autoria do vereador Marcelo Macedo, que denomina a rua Darlan Toshio Shibata. Também mais um item aí de denominação. Portanto, você acompanhou aqui no Boa Tarde Taubaté os 10 itens da ordem de hoje da Câmara, a sessão que acontece daqui a pouquinho, a partir das 4 horas da tarde, ao vivo, de número 145. Agora a gente vai com a agenda da semana. Vamos acompanhar o que a gente tem de informações. Agora, na agenda da semana, o destaque aí desta quinta-feira, dia 15 de agosto, 2h30 da tarde, tem solenidade em homenagem ao Dia do Advogado. E no dia 19 de agosto, a gente está falando da próxima semana, tem mais uma solenidade às 6h30 da tarde, para a gente comemorar e celebrar o Dia do Maçom e também o Dia do Demolei. São esses dois destaques aí da agenda nos próximos dias aqui na Câmara de Taubaté. E agora a gente continua o nosso programa, porque a gente entrevista ao vivo o vereador Gessé Silva, que vai comentar com a gente um pouquinho mais sobre a ordem do dia de hoje. E a gente está ao vivo agora, 3h55. Vereador, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui ao Boa Tarde Taubaté. Obrigado, Boa Tarde Taubaté. Primeira vez que participo, estou à disposição para falar um pouco da nossa sessão de hoje. É uma sessão importante, tem projetos a serem aprovados em primeira discussão. E eu tenho certeza que será uma sessão tranquila, devido à importância dos projetos, de denominação e também crédito suplementar, que é um projeto do prefeito. Vereador, são 10 itens aí na sessão de hoje, a gente acabou de mostrar aqui no Boa Tarde Taubaté. Qual que é o destaque do senhor? Quais itens chamam mais atenção? Olha, dentre outros, né, que na verdade semana passada tem alguns que é de segunda discussão, na primeira discussão, eu acredito que aqui o crédito suplementar 400 mil para o AFUSP. É um projeto que com certeza vai ter discussão, os vereadores vão querer falar um pouco, porque a Câmara, sempre que o Executivo aciona o Legislativo, nós, como sempre, damos atenção devida, também a importância dos projetos. Com certeza os vereadores irão analisar, vamos discutir, caminhar voto e fazer todo o regimento funcionar para que seja aprovado da melhor maneira possível esse projeto. Além dos 10 itens que a gente acompanhou, vereador, daqui a pouco eu volto na ordem do dia, teve uma audiência pública falando sobre o Código de Obras do município. O senhor tem alguma atualização para a gente nesse momento? Sim, na verdade, a audiência que foi realizada, a terceira, foi uma exigência do jurídico que eu consultei, que é de meu interesse, porque a PLC 19 vai ser lido hoje, aliás, daqui a pouco, vem ao encontro das construções, liberando a construção de abrigo em espaços abertos, em todo atestado do lote, desde que seja desmontado. Não pode ser aquela laje, mas dando o conforto que a população merece, tirando todos que estão na situação do clandestino, para fazer uma coisa bacana, organizar a cidade e ajudar os moradores. O outro item, voltando agora para a ordem do dia, vereador, outro item que chama atenção é a mudança dos horários das sessões ordinárias às terças-feiras, antecipando, ao invés de 4 horas da tarde, passar para as 2 horas da tarde. O que o senhor tem a dizer sobre este item e essa discussão? Olha, eu tenho a dizer que é super positivo, foi muito bem aceito, de autoria do vereador Nunes Coelho, meu colega aí de trabalho, meu amigo que sempre houve muita conversa nos corredores, mas ele tomou a frente, apresentou o projeto e a aceitação foi unânime. Eu acredito que vai dar mais serenidade aos trabalhos, para que a gente possa dar início às 14 horas do pequeno expediente, depois, na sequência, entrar nos projetos.
Vereador, quero agradecer a sua disponibilidade de ter vindo aqui aos nossos estúdios, né, para comentar mais sobre essa ordem do dia. E gostaria que o senhor deixasse, então, um convite para quem está acompanhando o Boa Tarde Taubaté agora ao vivo, continuar aqui na programação da TV Câmara. Afinal de contas, daqui a pouco tem mais uma sessão ordinária. Quero agradecer também, aproveitar a oportunidade e convidar que você fique conosco, né? Já agradecemos a grande audiência que a TV Câmara tem na cidade de Taubaté. Prova isso que a gente encontra muitas pessoas na rua, parabeniza o trabalho da TV Câmara. Então, fique conosco, nos acompanhe, que tem coisa boa para ser aprovado hoje. Vereador, para o senhor e todos os demais vereadores que já estão lá, né, se organizando para mais uma sessão, eu desejo uma excelente sessão e bons trabalhos para vocês. Muito obrigado, boa tarde, Taubaté. E assim a gente encerra mais um Boa Tarde Taubaté, nesta terça-feira, 13 de agosto de 2024. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu volto amanhã ao vivo, a partir das 2 horas da tarde, com mais um programa cheio de informação, entretenimento e ainda uma entrevista especial. Afinal de contas, amanhã é o Dia Nacional do Cardiologista. Para você, uma ótima tarde, uma excelente sessão. Na sequência, tem mais uma sessão ao vivo aqui na TV Câmara Taubaté. Até amanhã, fique com a gente conectado com a nossa programação.